De vez em quando, um país toma uma decisão que quase ninguém percebe, até começar a remodelar a economia de toda uma região. É isso que está acontecendo no Marrocos agora. Por anos, o norte da África foi visto como região agrícola, pesqueira e turística. Ela exportava matérias-primas e produtos agrícolas, como fosfatos do Marrocos e petróleo da Argélia, ficando fora das cadeias globais industriais. Mas, nos últimos 10 a 15 anos, o Marrocos silenciosamente seguiu em uma direção diferente, transformando-se na primeira verdadeira economia industrial do norte da África. Hoje é o segundo maior produtor de carros do continente, fabricando mais de 500 mil de veículos por ano. Seu principal porto movimenta quase 10 milhões de contêineres ao ano, sendo um dos mais movimentados do mundo. Empresas aeroespaciais instalaram fábricas no Marrocos que antes iriam para o leste europeu, Turquia ou Ásia. Isso não foi por acaso. O Marrocos não tropeçou no sucesso industrial. Ele usou as vantagens que tinha e construiu uma economia ao redor delas. Em uma região frequentemente marcada por instabilidade política e choques repentinos, o Marrocos se tornou o porto seguro. O país ficou previsível, confiável e fácil de negociar, mas ainda teve contratempos. O crescimento econômico do Marrocos é desigual, com benefícios concentrados e nem todos sentem os ganhos. Porém, a direção segue estável. E é essa consistência que os fabricantes globais procuram. Então, como sempre, temos algumas perguntas importantes para responder. Como o Marrocos conseguiu isso tão rapidamente? Por que fabricantes preferem o Marrocos atualmente em vez de locais tradicionais? O Marrocos conseguirá transformar esse momento em algo maior ou seu sucesso depende de seguir como oficina acessível da Europa? A ascensão industrial do Marrocos parece repentina, mas foi planejada. No fim dos anos 2000, o país rompeu com seu passado. O Marrocos optou por uma estratégia industrial proativa, criando condições para fabricantes globais, em vez de depender de agricultura, turismo, exportações baratas ou esperar por investidores estrangeiros. A mudança iniciou com o Plano de Emergência e foi formalizada pelo Pacto Nacional para a Emergência Industrial, que priorizava ecossistemas industriais, integrando fábricas, fornecedores, logística e mão de obra. O Marrocos criou zonas industriais com infraestrutura, regras específicas e acesso logístico em todo o país. Atualmente, mais de 150 zonas industriais ocupam mais de 12 mil hectares e reúnem cerca de 10 mil empresas de manufatura, logística, serviços e tecnologia. Uma das primeiras e mais importantes foi a Zona Franca de Tânger, inaugurada em 1999. Com o tempo, ela atraiu mais de 500 empresas e US$ 670 milhões, produzindo componentes automotivos, peças aeronáuticas, têxteis, agronegócios, eletrônicos e software. A cidade automotiva de Tânger, inaugurada em 2013, expandiu-se para um ecossistema automotivo de 800 hectares. O local reúne 150 empresas e mais de 20 mil empregos diretos ligados à montagem, estampagem, fiação e fabricação de peças. A diferença entre essas zonas industriais é a proximidade com Tanger Med, o maior porto da África, que movimenta cerca de 10 milhões de contêineres por ano e está entre os mais movimentados do mundo. É um dos portos mais conectados do mundo, com rotas regulares para mais de 180 portos em mais de 70 países. Grande parte da África tem portos congestionados e pouco integrados, mas Tanger Med deixa os principais portos europeus a menos de 3 dias por mar. Para as empresas que operam dentro das zonas, essa proximidade reduz horas no tempo de envio. As mercadorias saem das fábricas e vão direto para as rotas do comércio global. A diferença entre zonas industriais que atraem fabricantes globais e as que não crescem está na localização. Na África, muitos parques industriais fracassaram por serem longe do litoral, dificultando a produção devido a viagens longas, atrasos nas fronteiras e portos congestionados. Na década de 2010, a Etiópia construiu parques industriais como Hawassa para virar polo de manufatura, mas a principal zona estava a quase 900 quilômetros do porto de Djibouti. Isso eliminou a vantagem do baixo custo e afetou a produção just-in-time de fornecedores de vestuário para marcas como H&M, influenciando a organização industrial do Marrocos. O país instalou zonas industriais na costa, mantendo fábricas perto de portos e rotas de exportação, ao invés de concentrar no interior.
Ao sul de Tanger, a Zona Franca Atlântica de Kenitra, criada em 2011, tornou-se pilar dessa estratégia. O cinturão industrial abastece as montadoras Stellantis, Peugeot e Opel, com fornecedores de bancos, eletrônicos e componentes próximos. Perto de Casablanca, o Mid Park tornou-se polo de fabricação aeroespacial, enquanto o Parque Tetuan, no norte, criou o ecossistema para manufatura leve, comércio, serviços e logística. Essas zonas atuam como cidades industriais, oferecendo baixos custos, regras simples e exportações sem impostos. Mas a verdadeira vantagem está na forma como tudo está conectado. Centros de treinamento, oficinas, câmaras frigoríficas, escritórios da alfândega, rodovias e linhas ferroviárias ficam próximos aos portos. Se você é uma multinacional montando carros, peças de aeronaves ou chicotes elétricos, essa infraestrutura reduz prazos de produção e entrega, permitindo crescimento mais rápido e barato que em muitos países concorrentes. Após o sucesso das zonas, as políticas passaram a expandir o que funcionava com incentivos, infraestrutura e desenvolvimento da força de trabalho. Com o Pacto Nacional para a Emergência Industrial e os Planos de Aceleração Industrial 2014 a 2020 e 2021 a 2025, o objetivo do governo evoluiu. O objetivo era garantir que as fábricas crescessem rápido, operassem de forma eficiente e permanecessem competitivas. Para alcançar isso, Marrocos fez parcerias diretas com a indústria, expandiu zonas industriais, ofereceu isenções fiscais e, mais importante ainda, criou programas de treinamento adaptados diretamente às necessidades específicas de cada setor. A Renault criou um centro de treinamento em Tanger para preparar trabalhadores para a montagem e controle de qualidade. A Safran criou o Institut de Métiers de l'Aéronautique, escola que forma técnicos para motores, compósitos e interiores de aeronaves. A Boeing, em acordos com o governo marroquino, apoiou programas de desenvolvimento de mão de obra no setor aeroespacial. Próxima a Rabat, a Tecnópolis foi criada como Campus Tecnológico do Marrocos, reunindo empresas de P&D, laboratórios de microeletrônica, mídia e terceirização. Já foram investidos cerca de US$ 307 milhões no campus Tecnópolis, que oferece escritórios, plug and play e incentivos para contratação, subsidiando milhares de empregos qualificados com bolsas de até $5.900 por funcionário. O Marrocos investiu em pesquisa aplicada e habilidades avançadas com a Universidade Politécnica Mohamed VI, UM6P, chamada pela mídia de Vale do Silício do país. Próxima a Marrakech e apoiada pela estatal de fosfato OCP, a UM6P foi criada como instituição de pesquisa conectada à indústria. A universidade atua com parceiros internacionais e empresas privadas em áreas estratégicas para o crescimento do Marrocos, como engenharia, ciência de dados, energia renovável, agricultura, tecnologia e ciência dos materiais. Entre 2014 e 2020, além de priorizar pesquisa e habilidades, os planos de aceleração industrial investiram em infraestrutura, ampliando portos e lançando projetos para aumentar a capacidade nacional. Nada Oeste Med está sendo construído na costa do Mediterrâneo como porto de águas profundas e plataforma logística para reduzir a pressão sobre Tanger Med e fomentar o crescimento industrial no leste do Marrocos. O projeto cria uma zona industrial livre e infraestrutura de energia e armazenamento, fortalecendo o sistema portuário do Marrocos sem centralizar riscos em um só polo. No sul, o projeto Ducler Porto Atlântico visa equipar as províncias do sul do Marrocos com um portal logístico e fortalecer laços comerciais com a África Ocidental. E em terra, a mobilidade melhorou tão rapidamente quanto. A rede rodoviária do Marrocos cresceu de menos de 100 quilômetros em 1999 para mais de 2.177 quilômetros, conectando áreas industriais a portos e grandes cidades. Isso já coloca o Marrocos entre as maiores redes rodoviárias da África, superando a da Tunísia e sendo mais densa que a maioria da África subsaariana, onde a logística depende de estradas de mão única. E a expansão continua. O governo quer ampliar a rede para mais de 3.000 quilômetros até 2030, levando estradas de alta capacidade ao interior e ao sul. A infraestrutura ferroviária foi modernizada com a inauguração da linha de trem Al-Barak em 2018, reduzindo o tempo entre Tanger e Casablanca de quase 5 para pouco mais de 2 horas.
Ao unir os principais corredores industriais, Marrocos facilitou negócios, trabalho e logística, e continuará avançando. Governo planeja expandir a linha de trens de alta velocidade até Marrakech e Agadir. Al-Barak será a espinha dorsal do transporte nacional, conectando zonas industriais, portos e centros populacionais em um corredor rápido e previsível. E o Marrocos também está de olho nos céus. Por meio do Plano 2030 de seus aeroportos, o país pretende mais que dobrar a capacidade aeroportuária nacional. Isso vai apoiar turismo, comércio de alto valor, mobilidade executiva e cargas urgentes. Enquanto o país se prepara para co-sediar a Copa do Mundo da FIFA 2030 com Espanha e Portugal, destaca-se a arquitetura comercial do Marrocos sobre essa infraestrutura física. O país tem acordos de livre comércio com a União Europeia, Estados Unidos, Turquia e vários parceiros africanos e árabes. Para empresas europeias, produzir no Marrocos é semelhante à União Europeia, porém, com mão de obra, licenciamento e terrenos mais baratos. Pelo Acordo União Europeia-Marrocos, tarifas industriais são eliminadas, permitindo que carros de Kenitra entrem na Europa sem as barreiras comuns a produtores externos. Mas a maior vantagem do Marrocos é aquela que ele nunca construiu: a geografia. O país está a apenas 14 quilômetros da Espanha, tão perto que algumas balsas cruzam o Estreito de Gibraltar em menos de uma hora. Mais de 100 mil navios atravessam esse estreito anualmente, um dos corredores marítimos mais movimentados do mundo. A partir dos portos do Marrocos, há rotas marítimas diretas para a França, Portugal, Espanha, Itália e Reino Unido, todos acessíveis muito mais rápido do que a partir da Ásia. Essa localização dá ao Marrocos algo que a maioria dos concorrentes distantes não pode replicar: linhas de abastecimento extremamente curtas e extremamente seguras para a Europa. Some a isso um nível de estabilidade política raro no norte da África. Enquanto vários países enfrentaram crises após a Primavera Árabe, o Marrocos manteve estabilidade e continuidade política nos anos 2010. Essa consistência, junto com políticas econômicas de longo prazo, que não mudaram drasticamente a cada novo governo, transformou o Marrocos naquilo que os investidores mais desejam: um ambiente de baixo risco, onde as fábricas podem operar sem interrupções. Simplificando, o Marrocos é suficientemente próximo da Europa, mais barato que a Europa, e sem o risco geopolítico e os longos tempos de trânsito da Ásia. Mas mesmo com todas essas vantagens, há uma limitação que ameaçou interromper o crescimento industrial contínuo do Marrocos. Fábricas precisam de energia, além de mão de obra barata e logística. No norte da África, eletricidade costuma ser cara, instável ou ambos. No Egito, apagões frequentes em 2023, devido à falta de gás, afetaram cidades industriais e obrigaram fábricas a parar por horas. O Marrocos enfrentou esse risco cedo, investindo fortemente em energias renováveis. E embora o setor ainda seja modesto em termos de produto interno bruto, ele se tornou uma das indústrias mais estrategicamente importantes do país. Na última década, Marrocos investiu mais de 360 milhões de dólares em energia solar e eólica em larga escala. O maior símbolo dessa estratégia é Noor Ouarzazate, antes um deserto vazio, e hoje uma das maiores usinas solares do mundo. Ela fornece ao Marrocos uma fonte confiável de eletricidade em escala industrial. Ao longo da costa atlântica, enormes parques eólicos foram construídos, alimentando energia diretamente na rede elétrica nacional. Para os fabricantes, isso era mais relevante que manchetes sobre energia verde, já que não controlam facilmente os custos de energia após construir a fábrica. Com o fornecimento de eletricidade estável e menor exposição à variação dos preços dos combustíveis fósseis, Marrocos reduziu incertezas, facilitando o compromisso e a expansão de fábricas a longo prazo. As fábricas não surgiram uniformemente. Marrocos atraiu indústrias específicas, aproveitando proximidade com a Europa, baixo custo e confiabilidade. O setor automobilístico foi o primeiro. Marrocos é o segundo maior produtor de automóveis da África, montando mais de 550 mil veículos anuais. Ainda atrás da África do Sul, principal polo automotivo, mas reduzindo a diferença rapidamente. E, diferente da África do Sul, que exporta cerca de 68% de sua produção, aproximadamente 80% da produção marroquina é enviada para o exterior, principalmente para mercados europeus. A Renault foi a primeira grande montadora a abrir fábrica em Tanger em 2012.
Ela virou uma das fábricas mais eficientes da empresa, produzindo 1 milhão de veículos nos primeiros anos e fornecendo carros pequenos e médios para a Europa. O novo modelo industrial do Marrocos cresceu rápido. Em 2019, a Stellantis abriu fábrica em Kenitra, produzindo Peugeot e Opel para a Europa. Depois, a empresa ampliou a fábrica para produzir elétricos como o Citroën Ami, integrando o Marrocos à sua cadeia de suprimentos. Ao redor dessas fábricas, surgiram densos agrupamentos de fornecedores, produzindo de tudo, desde bancos e chicotes elétricos até painéis e sistemas de escapamento, muitas vezes a apenas alguns minutos da linha final de montagem. Isso é importante porque um carro moderno tem cerca de 15 mil peças. Em uma cadeia fragmentada, cada atraso alfandegário eleva os custos. As zonas do Marrocos evitam isso. As peças são fabricadas nas proximidades, montadas nas proximidades e enviadas quase imediatamente. Além disso, à medida que os salários aumentam em toda a Europa, e até mesmo em partes da Europa Oriental, o Marrocos se destacou como um dos lugares mais baratos do mundo para montar um carro em grande escala. Por veículo, montar um carro no Marrocos acaba sendo mais barato do que na Turquia, Romênia ou México. Países que por muito tempo foram considerados as opções de baixo custo preferidas. E uma vez que o Marrocos provou que podia lidar com uma fabricação complexa e just-in-time através dos carros, uma segunda indústria estava pronta para decolar: a aeroespacial. A princípio, isso pode parecer surpreendente. A fabricação de aeronaves é vista como atividade de países ricos, mas hoje é altamente fragmentada. O design e a montagem final ainda ficam nos Estados Unidos e Europa. Grande parte do trabalho, como sistemas de fiação, peças compostas e fuselagem, depende de manufatura de precisão. Esse trabalho exige mais confiabilidade e logística que pesquisa avançada, e o Marrocos ofereceu isso. Hoje, o país é um dos polos aeroespaciais que mais crescem, com cerca de 150 empresas do setor em operação. Fornecedores da Boeing e Airbus produzem fuselagens e sistemas de fiação. A Safran fabrica peças de motores e interiores, enquanto Collins Aerospace e Stelia produzem componentes internos enviados para montadoras europeias. Exportações aeroespaciais já passam de 2 bilhões de dólares anuais, e o Marrocos amplia sua atuação, migrando de fiação básica para fabricação aeroespacial de maior valor. E há ainda um setor final que desempenha um papel fundamental na economia do Marrocos: a mineração, que se concentra em um dos recursos mais estrategicamente importantes do mundo, a rocha fosfática. Essa rocha é a fonte de fósforo, um material essencial para duas coisas sem as quais a economia global não pode funcionar: alimento e energia. O fósforo é essencial nos fertilizantes, que sustentam metade da produção mundial de alimentos. Sem ele, a agricultura global colapsaria. Fosfatos são essenciais na transição energética. Eles são essenciais nas baterias de íon lítio-fosfato, que já representam cerca de 30% do mercado global de baterias para veículos elétricos e têm uso crescente em empresas como a Tesla. O curioso é que, diferente do petróleo ou gás, não há substituto ou alternativa sintética. O fosfato só pode ser extraído, não pode ser criado em laboratório ou substituído. Marrocos controla cerca de 70% das reservas mundiais de fosfato, o que lhe dá grande vantagem estrutural. O Marrocos, via OCP, criou um ecossistema industrial dos fosfatos, da mineração à produção de fertilizantes. Hoje, a OCP é a maior produtora de fertilizantes de fosfato e maior empregadora do Marrocos, com cerca de 21 mil funcionários. Assim, ela é um pilar econômico, gera receitas estáveis de exportação, entrada de moeda estrangeira e permite investir em setores mais complexos, como manufatura e tecnologia. Em 2020, a OCP faturou US dólares 5,9 bilhões e respondeu por cerca de 20% das exportações do Marrocos. Como nos setores automotivo e aeroespacial, o Marrocos centralizou infraestrutura, processamento e logística em um grande polo. O resultado é Jorf Lasfar, grande complexo industrial na costa atlântica e maior polo mundial de fertilizantes. Juntando tudo isso, é isso que o Marrocos construiu: manufatura em escala próxima da Europa, cada vez mais movida por energias renováveis e ancorada pelo controle de um recurso crítico que sustenta tanto a segurança alimentar global quanto a transição energética.
O que nos leva à verdadeira questão: será que o Marrocos conseguirá subir ainda mais na cadeia de valor ou continuará sendo apenas uma extensão de baixo custo das fábricas europeias? Por décadas, as cadeias globais de suprimentos foram construídas em torno de uma ideia simples: produzir as coisas da forma mais barata possível, não importando o quão distante estivesse a fábrica. Mas então a Covid mostrou o quão frágeis as cadeias de suprimentos de longa distância realmente são. A guerra na Ucrânia mostrou que choques geopolíticos podem paralisar indústrias rapidamente e as tensões com a China provaram que eficiência sozinha não basta. Para a Europa em particular, isso forçou uma reavaliação. A prioridade agora é o nearshoring: aproximar a produção, encurtar rotas, diminuir a dependência da Ásia e manter cadeias de suprimentos em territórios aliados. Marrocos se encaixa bem aqui, pois manteve estabilidade política, política econômica consistente e reformas graduais nas últimas 2 décadas. Enquanto países vizinhos passaram por revoluções, guerras civis ou repetidas crises políticas, Marrocos permaneceu amplamente estável. Parte dessa estabilidade é estrutural. Marrocos é isolado geograficamente, protegido pelas montanhas Atlas, cercado pelo Saara e 2 mares, dificultando a propagação de choques. A estabilidade também é fruto da influência. Marrocos tem grande influência nos sistemas alimentares globais por controlar fosfatos. Exportar fertilizantes gera receita, aumenta a produtividade agrícola na África subsaariana, fortalece parcerias e boa vontade política. Mudanças em Marrocos costumam ser graduais. As políticas evoluíram, mas raramente foram revertidas da noite para o dia. As reformas vieram passo a passo, permitindo que instituições, empresas e investidores se ajustassem sem interrupções repentinas. Para fabricantes globais, essa estabilidade reduz surpresas e hesitação em investir bilhões em fábricas de longo prazo. Isso é crucial para indústrias como a aeroespacial, onde certificação, padrões de segurança e produção levam anos e custam milhões. Após a certificação, empresas querem garantir que o fornecedor siga as mesmas regras no futuro. Porém, o modelo do Marrocos ainda apresenta riscos. O sucesso industrial do país ainda depende fortemente da demanda europeia, uma demanda que já está sob pressão, já que o crescimento mais lento em toda a União Europeia começou a impactar a manufatura e as exportações. Os riscos climáticos também estão aumentando. Secas frequentes afetam a agricultura, abastecimento de água, indústria e energia. Além disso, o maior desafio interno é o emprego. Apesar de investir rápido e ter infraestrutura moderna, o Marrocos ainda enfrenta dificuldades para gerar empregos para os jovens, principalmente fora das grandes cidades. O desemprego é de cerca de 13%, mas entre jovens ultrapassa 1/3. Essa diferença entre modernização e inclusão é a maior contradição do Marrocos. O país construiu portos, fábricas e conexões de transporte de nível mundial, mas os benefícios são distribuídos de forma desigual. Investimentos estrangeiros e empregos de alto valor se concentram no corredor Casablanca-Rabat-Kenitra, deixando o interior e o sul para trás. O resultado é o que analistas chamam de Marrocos de 2 velocidades: um lado globalmente conectado, outro subempregado e frustrado. A tensão se manifestou politicamente, com protestos de jovens por empregos e desigualdade nas principais cidades, refletindo um padrão comum no sul global. A estabilidade do Marrocos persiste, mas sua resiliência futura depende de o crescimento gerar oportunidades amplas. Resta um último desafio. O Marrocos se destaca na montagem e manufatura intermediária, mas para manter o crescimento por décadas, é preciso ir além das linhas de produção. Será preciso mais engenharia, design e profissionais qualificados localmente. Esse é o verdadeiro teste do Marrocos. Não basta exportar mais, é preciso converter esse sucesso em empregos, avançar na cadeia de valor e expandir oportunidades para além dos principais polos industriais.